Para a glória de Deus, chegamos na metade de mais um dia. Para a glória de Deus, sendo hoje o terceiro dia dessa campanha gloriosa, louvado seja o nome do Senhor. Coloca aqui nos comentários Pai Nosso e salva o seu comentário. Olha só, o primeiro dia nós iniciamos, né? Santificado seja o teu nome. O segundo dia, venha a nós o teu reino. E hoje, o pão nosso de cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro dia dessa campanha gloriosa. Coloca agora aqui nos comentários: Deus cuida de mim, Deus cuida do seu povo. Coloca aqui: Deus cuida de mim, Deus cuida do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Você é povo de Deus, viu? Eu preciso te dizer isso, você é povo de Deus, Deus ele cuida de você, isso é tremendo, né, pastora? É tremendo. Deus cuida de você, Deus cuida do seu povo, e nós precisamos ter essa certeza no nosso coração. Estamos aqui hoje no verso 11, do capítulo 6 de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. É um prazer ter você aqui, louvado seja Deus, é um prazer fazer essa campanha tão gloriosa contigo. Você não vai ser mais a mesma pessoa depois dessa campanha, viu? Você não vai ser mais a mesma pessoa. Coloca a mão direita para o alto e diga: eu creio, Jesus. Diga: eu creio, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa oração que Jesus nos ensinou é uma oração transformadora. Olha o que diz aqui o verso 11: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. É uma oração que nos instrui, irmãos, a nos preocuparmos com hoje, com o presente. É isso que Jesus, ele nos ensina na oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje, louvado seja o nome do Senhor. Jesus ensina a gente a nos preocuparmos com o pão de hoje. Com o pão de hoje. Por quê, pastora? Porque o de amanhã, o nosso Deus, ele vai prover, porque ele é provedor. Olha que coisa tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos nos lembrar, quando nós nos deparamos, né, com esse ensinamento de Jesus aqui no verso 11, nós não podemos deixar de trazer à nossa memória, de trazer ao nosso coração, aleluia, aquilo que Deus, através da vida de Moisés, ensinou, aleluia, lá no Êxodo, para os nossos amados irmãos. Olha que coisa tremenda, louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa tremenda. Êxodo capítulo 16, versículo, aleluia, 16. Olha que coisa tremenda. Olha só, esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua casa. Né? Se tem 4 pessoas na sua casa, pegue somente 4 gomer. Era isso que Moisés estava ensinando. Você não precisa ter nada além do que você precisa naquele dia. Você precisa se preocupar somente com aquele dia. Olha que ensinamento tremendo. O verso 19 diz assim, ó: e disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Ninguém deixe, aleluia, deste maná para amanhã. Olha só, era para se preocupar com o alimento daquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 20 de Êxodo.
Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, algum deles deixaram dele para o dia seguinte. Eles começaram a guardar desse maná para o dia seguinte. Eles não obedeceram o que Deus falou através da vida de Moisés. Olha que coisa, meus amados irmãos. Olha só, antes alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Quando eles desobedecem aquela porção de maná, né, ela cria bichos e ela começa a cheirar mal. Ela começa a levantar um mau cheiro. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, e qual era esse cheiro? O cheiro da desobediência. O cheiro, aleluia, do individualismo. O cheiro da preocupação. Olha que coisa terrível. O cheiro da preocupação, o cheiro do individualismo, o cheiro da desobediência começou, aleluia, a chegar até as narinas de Moisés. Olha que palavra, olha que ensinamento o Senhor está nos dando. Quando nós deixamos de nos preocupar com o nosso alimento presente, e passamos a nos preocupar com o nosso alimento futuro, está chegando diante das narinas de Jesus o mau cheiro, o cheiro, aleluia, da desobediência, o cheiro, aleluia, o mau cheiro, aleluia, da desobediência. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor. Olha que coisa terrível, olha que coisa terrível quando nós desobedecemos aquilo que nos foi ensinado. É necessário, meus amados irmãos, que nós venhamos obedecer ao autor e ao consumador da nossa fé. Ele cuida de tudo e ele provê tudo. O que aqui eu preciso fazer então, pastora? Só confiar. Quando o povo começa a guardar o maná, né? Quando essas pessoas, né, começam a guardar o maná para o dia seguinte, eles estão demonstrando a falta de confiança deles em Deus. Mas será que Deus amanhã vai enviar o que ele enviou hoje? Será que amanhã Deus ele vai suprir a minha necessidade? Quando você se preocupa com o pão de amanhã, é isso que você está dizendo para Deus. Será que Deus vai prover amanhã? E se eu não tiver amanhã, então eu vou guardar? Vou me preocupar com o dia de amanhã? Não se preocupe. Deus, ele proverá. Deus, ele proverá. Tão somente confia. E isso não é ser imprudente. Isso é ser confiante. Isso é ter a certeza de que Deus está contigo, enviando a todo tempo a provisão necessária. É isso que Deus, ele quer que nós venhamos fazer. Que nós venhamos confiar nele de tal forma a ponto de ter a certeza nos nossos corações que o dia de amanhã ele proverá. Ele proverá o alimento. Ele proverá, aleluia, o pão, aleluia, de cada dia, amanhã. Assim como ele proveu hoje, ele vai prover amanhã. E isso não é comodismo, isso é fé. Se você for acomodado, essa palavra não vai se cumprir na sua vida. Por quê, pastora? Porque isso é só para quem obedece. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fazemos a nossa parte. E Deus dos altos céus se encarrega de fazer a parte dele. Louvado seja o nome do Senhor. Faça a sua parte. Faça a sua parte e deixa que Deus faça a parte dele. Louvado seja o nome do Senhor. A gente percebe aqui, irmãos, associando a oração do Pai Nosso com o ensinamento do Êxodo, nós comparamos aqui o quanto Deus ele quer exclusividade nas nossas vidas.
O quanto Deus ele quer que nós venhamos confiar nele, entregar todas as nossas necessidades a ele, coisa que o povo lá no Êxodo não conseguia fazer. Mesmo abrindo as suas portas e encontrando maná, olha o cuidado de Deus para conosco. Olha o cuidado de Deus para com o seu povo. Quantas vezes Deus não envia a provisão para você e você rejeita, não é isso que eu quero. Era exatamente isso que o povo estava fazendo lá no Êxodo. Qual é a provisão que Deus ele te enviou hoje? Você já agradeceu pela provisão que ele enviou hoje? É o pão dele, aleluia, de cada dia para a sua vida. Mas pastora, não é isso que eu quero, mas é o pão, aleluia, que Deus preparou para esse dia para você. Seja grato, agradeça. Louvado seja o nome do Senhor. Seja grato e agradeça pelo pão de cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aceite o que Deus está enviando para você. Aquilo que você quer que ele envie tem um tempo determinado. No tempo determinado, ele vai enviar aquilo que você precisa. Não faça como o povo aqui no Êxodo, que tinha todos os dias o maná, e começaram a reclamar, começaram a murmurar, dizendo que eles queriam carne. Nós queremos carne, a gente quer carne, e Deus enviou carne, e o povo comeu até sair pelas suas narinas. Por quê, pastora? Porque eles rejeitaram o pão de cada dia. Eles rejeitaram aquilo que Deus estava enviando a cada dia para eles. O que Deus está enviando a cada dia para você é o melhor. Ainda que você não aceite ou não queira, é o melhor. É o pão de cada dia que Deus está enviando. Louvado seja o nome do Senhor. Seja grato, meu irmão. Seja grata, minha irmã. Não fique olhando o que os outros têm. Olhe a graça de Deus sobre a sua vida. O que foi que ele te enviou hoje? O que foi que ele preparou hoje para você? Não se preocupe, escute bem. O que eu tenho da parte do nosso Deus para repartir contigo na metade desse dia. Não olhe para a provisão que Deus enviou para as outras pessoas. Olhe para a provisão que Deus enviou para você. Agradeça essa provisão. Seja grato ao autor e ao consumador da nossa fé. Seja grato a Deus pela provisão de hoje. Agradeça a Deus por essa provisão. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeça a Deus pela provisão enviada hoje. O que Deus enviou hoje para você, eu preciso te dizer isso, é o melhor. Pastora, é o melhor de Deus para a sua vida. Essa provisão de hoje é o melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é muito, muito maravilhoso na sua vida. Assim como ele foi maravilhoso lá no Êxodo para esse povo, ele é maravilhoso hoje aqui para nós, enviando o pão de cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Voltando aqui para o livro de Mateus, capítulo de número 6. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E o pão nosso de cada dia hoje é o melhor. Você recebeu o melhor de Deus, ainda que não seja o que você queira. É o melhor de Deus, eu preciso te dizer isso. É o melhor de Deus para a sua vida, o pão nosso de hoje. É o melhor de Deus, desfrute. Desfrute desse melhor de Deus. Agradeça a Deus por esse melhor, por tudo que está sobre a sua mesa, agradeça. Não seja ingrato, agradeça. O que Deus te dá hoje é o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia está sobre a sua mesa. Esteve sobre a mesa dos nossos amados irmãos lá no Êxodo. Você vê que Deus ele não deixa de cuidar do seu povo. Deus ele sempre cuida do seu povo. Mas a ingratidão está presente em nós. A ingratidão está presente em nós. A ingratidão, aleluia, faz parte, aleluia, do nosso eu.
E nós precisamos renunciar essa ingratidão e agradecer. Meu Deus, muito obrigada pelo pão nosso de cada dia. Muito obrigada pela provisão enviada hoje. Muito obrigada pelo cuidado do Senhor hoje em nossas vidas. Olha que coisa tremenda. É maravilhoso servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É maravilhoso servir a este Deus tão grande. Vamos orar? Vamos orar, meus amados irmãos, que campanha gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não seremos mais as mesmas pessoas após essa campanha, viu? Deus, ele quer transformar o nosso interior. Deus, ele quer transformar o nosso ser. Deus, ele quer fazer de nós pessoas mais gratas. E muitas vezes, quando Deus, ele permite aprovação nas nossas vidas, a gente não quer entender. Você sabe por que Deus, ele te provou lá atrás? Você sabe por que Deus, ele está te provando hoje? Porque ele quer que você seja grato ao pão de cada dia. Ao pão de cada dia. Não se preocupe com o amanhã. Se preocupe em agradecer ao pão de cada dia que Deus enviou hoje. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso servir a este Deus tão grande e desfrutar dos cuidados de Deus para com as nossas vidas. Mesmo quando a gente, sabe, tem o privilégio de olhar no espelho e ver, meu Deus, só o Senhor para amar alguém assim, né? Só o Senhor para dar o seu filho para morrer por mim, né? Vendo eu as minhas imperfeições, as minhas falhas, né? Só o Senhor para me amar assim. Só Deus para me amar dessa forma, né? Sabendo que nós somos tão imperfeitos, né? Só Deus para nos amar assim, a ponto de enviar para nós o pão de cada dia. Ele é maravilhoso. Sabe, o Deus no qual nós servimos, ele é maravilhoso. E nós precisamos, irmãos, sermos loucos por ele. Sejamos loucos por Jesus. A ponto, irmão, de não conseguirmos ficar em nossos lares, em nossas casas no dia de culto, no dia que tem trabalho na igreja. Sejamos loucos por Jesus a ponto de buscar Ele de uma forma toda especial. Sejamos loucos por Jesus a ponto, aleluia, de não aceitarmos, não participarmos dos trabalhos da igreja. Né? Quando a gente tem algo se movimentando dentro de nós, quando o Espírito Santo se movimenta dentro de nós, nós não conseguimos nos ausentar dos trabalhos da igreja. Escute bem o que eu vou te dizer. Se você está se ausentando dos trabalhos da igreja, não tem, aleluia, o Espírito da verdade, aleluia, se movimentando dentro de você, porque o Espírito da verdade te impulsiona, vai congregar, o Espírito da verdade te impulsiona, levanta daí, o culto está em andamento, vai adorar, vai buscar. O nosso tempo aqui é muito pouco. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito da verdade, aleluia, ele nos impulsiona a sermos loucos, aleluia, por Jesus, a sermos loucos, aleluia, por Deus. Seja louco por Deus, não gaste o seu tempo com coisas que não apraz. Não gaste o seu tempo com outra coisa que não seja Cristo. Gaste o seu tempo com Cristo. Gaste a sua vida com Cristo. O nosso tempo aqui é muito pouco. Viu? Escute bem o que eu estou te dizendo. A nossa vida aqui, a nossa estadia aqui é muito pouca. Agradeça a Deus ao pão nosso de cada dia. Vamos orar? Soberano Deus, poderoso, justo e eterno Pai. Meu Deus, graças te dou, Senhor, por esta campanha gloriosa. Estamos hoje no terceiro dia, Senhor. Graças te dou, Senhor. Graças te dou, Senhor, pelo pão nosso de cada dia. Graças te dou, Senhor, pelo pão nosso, Senhor, de cada dia. Eu tenho certeza, ó Pai, que os meus amados irmãos, juntamente comigo, na metade desse dia, têm rendido a ti gratidão, Senhor, pelo pão nosso, aleluia, que o Senhor nos concedeu hoje, pelo pão nosso de cada dia.
nós te engrandecemos, Senhor. Coloca dentro de nós o espírito de gratidão, Senhor. Nos ajuda a sermos gratos, Senhor. Nos ajuda a termos dentro de nós a gratidão pelo pão nosso, ó Pai, de cada dia. Pois o que o Senhor tem feito por nós, ninguém faria. Ninguém faria, Senhor, por nós o que o Senhor fez. Ninguém faria por nós o que o Senhor faz, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a sermos gratos a Ti pelo pão nosso, aleluia, de cada dia. Meu Deus, eu te exalto, meu Deus, eu te glorifico pela vida dos meus amados irmãos. Meu Deus, eu te exalto e te glorifico pela vida de cada um dos meus irmãos inscritos nesse canal, pela vida de todos os meus irmãos que me seguem aqui no Insta, aqui no TikTok. Meu Deus, eu te louvo. Eu te louvo, meu Deus, pela vida de cada um dos teus servos. E eu te peço, Senhor, continua falando aos nossos corações. Nos fortaleça, Senhor, através dessa campanha. Nos transforma, ó Deus, através, aleluia, dessa campanha gloriosa, que sejamos transformados por Ti, ó Deus, que sejamos transformados pelo poder da Tua palavra. Graças te dou, ó Deus, pelo pão nosso, aleluia, de cada dia. Graças te dou, meu Pai, ser conosco, ser com o teu povo, ser com cada um de nós, meu Deus, que estamos aqui neste momento, Senhor, gastando o nosso tempo contigo, Senhor. Ser conosco, muda o nosso entendimento, muda o nosso coração, nos transforma, Senhor. Nos ajuda a sermos loucos e gratos, meu Deus, a Ti por tudo, aleluia, que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará, meu Deus, em nossas vidas. É no nome de Jesus, meu Pai, que eu te agradeço. E é no nome de Jesus, meu Deus, que eu te louvo e te engrandeço na beleza, aleluia, da tua santidade, meu Deus. Na beleza da tua santidade. Que essa palavra seja transformadora em nós, Senhor. Que a tua palavra nos transforme, Senhor. Que sejamos transformados por esta palavra, Senhor. Que sejamos transformados, ó Pai, por esta palavra. É o que eu te peço, meu Deus. E na certeza da transformação, na certeza da tua presença aqui conosco, eu já te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que presença, meus irmãos. Que presença de Deus no nosso meio. Que Deus em Cristo vos abençoe. Você é uma bênção na minha vida. Eu quero pedir para você compartilhar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarde isso no seu coração. Paulo plantou, Apolo regou e Deus se encarrega de dar o crescimento. Compartilhe, porque Deus vai fazer essa palavra florescer no coração das pessoas, viu? Você é uma bênção. Escute bem, você é uma bênção na minha vida, seja uma bênção na vida de outras pessoas. Compartilhe, compartilhe. Amanhã, às 4 horas da manhã, eu retorno, viu? Com o pão, com a oração de proteção, e ao meio-dia será o 4º dia dessa campanha gloriosa. Que Deus em Cristo vos abençoe.